Quantos querem ser chacoalhados pelo Senhor, com essa inquietação de pregar o Evangelho de Deus? Levante as mãos. E eu quero declarar que se você quiser, hoje Deus vai mandar a vergonha embora, o medo embora, e vai te dar autoridade para pregar a palavra de Deus. E vidas vão ser salvas através da sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Digam glória a Deus, eu creio. Eu fiquei impactado. Hoje eu fui no presídio com o Joel, com a Mitty e com o Josué. Cadê o Josué? Eu fiquei impactado com a vida do Josué. Fiquei impactado com esse cara. Porque Josué se converteu na festa do chocolate do ano passado. Faz 9 meses que ele entregou a vida dele para Jesus. Ele estava no carro falando: pastor, hoje faz 9 meses que deu meu novo nascimento. Que bênção, cara. E a gente foi pregar o evangelho naquele presídio do Candar, lá em Piraquara. Vocês tinham que ver, vocês perderam. O Josué pregando o evangelho. O cara citando os versículos com a maior autoridade. Olhava para as pessoas, para os meninos dentro das celas. Orava pelos caras, falava com unção. Faz 9 meses, o cara é um bebê, já está pregando desse jeito. E eu creio em nome de Jesus que essa paixão que está no coração dele, que um dia já ardeu no teu coração, vai arder de novo hoje aqui, porque Jesus está nesse lugar. E ele vai te incomodar, porque a gente precisa salvar esse mundo com o poder da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E se você está aqui nessa igreja, você é um missionário que Deus levantou para fazer o nome dele conhecido nessa terra. Amém? Glória a Deus. Vamos ler essa palavra aqui em nome de Jesus. Então Mateus capítulo 5, versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Agora, olha um pouquinho a Bíblia, Marcos, capítulo 4, versículo 21. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. É o próximo livro depois de Mateus, está fácil. Amém? Vamos embora? Diz assim, é o texto paralelo. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora vamos para Lucas, capítulo 11, versículo 33. Tem gente que está cansada aqui que nunca leu tanto a Bíblia assim. Misericórdia. Lucas capítulo 11, versículo 33. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da tua palavra. Fala com a gente hoje aqui, Pai. Faz isso em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Todos esses textos que nós lemos são textos paralelos, similares, semelhantes, porém eles têm algumas diferenças. Todos eles vão falar da incoerência de não pregarmos o Evangelho. Todos esses textos
vão dizer para nós que a luz que não brilha, ela não tem sentido. É incoerente não pregarmos o Evangelho. Ontem eu estava aqui no culto dos adolescentes, eu perguntei para eles o que era incoerência. E teve um jovem que levantou a mão e disse que incoerência era torcer para o Paraná Clube. Fui eu que falei? Ah, então tá bom. Só tinha dois. Quantos torcem para o Paraná Clube aqui? Olha, aqui tem mais. Tá certo? O Joel, o Budal, beleza, os dois irmãos. Mas está vendo, no meio de uma multidão é incoerente, sem lógica. Eu acho mais ainda torcer para o coxa, mas tudo bem. Alguns que já se ofendem, né? Incoerência, sem lógica, sem nexo. A Bíblia vai dizer que é sem nexo, sem lógica, incoerente, não pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E Jesus usa uma série de parábolas para nos explicar essa verdade. E eu não sei, quem sabe aqui o que é parábola? Parábola vem do grego parabole, que significa colocar um do lado do outro, comparar. Jesus vai usar uma série de comparações nesses textos para mostrar para nós a incoerência de quem é crente, teve um encontro com Jesus e não prega o Evangelho. Meu irmão, olha para o teu irmão e diga assim, cara, prega a palavra. Não seja incoerente. Por favor. Deus, alô, aí. Deus tenha misericórdia, seu pecador miserável. Prega a palavra. E Jesus vai apontar algumas incoerências. A primeira incoerência, não pregar o Evangelho, é tão incoerente quanto, Jesus vai dizer em Mateus 5,15, é tão incoerente quanto construir, tentar esconder uma cidade, construindo ela em cima de uma montanha. É incoerência. Tentar esconder uma cidade construída em cima de uma montanha. Na época de Jesus, as cidades existiam as chamadas acrópolis. A acrópole era a cidade alta, a parte da cidade que era construída nos montes. E esses eram os lugares mais nobres da cidade, onde ficavam os templos, onde ficavam as casas dos governantes. Eram lugares que todos que passavam podiam ver, eles estavam em destaque. E Jesus vai dizer, olha, é incoerente você querer construir uma cidade, tentar esconder ela construindo no alto de uma montanha. Todo mundo enxerga, todo mundo vê, não tem como. E da mesma maneira, é tremendamente incoerente tentar viver o Evangelho sem que, tentando esconder as marcas que Deus deixa dentro das nossas vidas. Não tem como esconder os resultados, os efeitos que o Evangelho proporciona dentro de nós. Quem aqui já teve uma experiência com Jesus, levanta a mão. Quem aqui foi transformado de alguma maneira pela palavra de Jesus, levanta a mão. Se você entregou a sua vida a Jesus, houve mudanças, houve transformação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para salvar, para transformar todo aquele que crê. Não tem como esconder os efeitos da pregação do Evangelho, não tem como. E a Bíblia vai nos mostrar isso em diversas histórias, em diversas ilustrações. Tudo bem? Estou vendo o som meio... Essa aqui está falhando, né? Não tem... A Bíblia vai nos mostrar várias histórias. Uma história que eu gosto muito é a história quando Jesus cura o cego de nascença. Ele está com os discípulos e ele vê um cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou? Ele, os seus pais? Para ele ficar cego desse jeito? Jesus, não, essa doença é para que seja manifesta a glória de Deus. E aí Jesus vai conversar com aquele cego. E aí Jesus cura aquele cego de um jeito interessante. Ele gospe no chão, mexe, faz um lodo, um pouco de barro, e passa aquele guspe com lodo no olho do cego. E aí fala para ele, vai se lavar no tanque de Siloé. E ele vai se lavar no tanque de Siloé, e quando ele volta enxergando e vendo. E as pessoas que conheciam aquele homem começam a perguntar, o que aconteceu contigo? Por que você está enxergando? E ele começa a dizer, foi Jesus. Jesus que me curou. E vem alguns fariseus e perguntam para ele, você não sabe se Jesus é um pecador, ele não é o Messias, ele não é o Cristo. E a resposta daquele cego eu acho tremenda. Ele diz assim, olha, se ele é pecador ou não, eu não sei.
Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, irmãos. Não tem como esconder os efeitos da pregação do Evangelho. É uma incoerência. É como tentar esconder uma cidade no alto de uma montanha. Não dá. O Evangelho é poder de Deus que transforma vidas. Se você foi impactado com esse Evangelho, algo teve que mudar em você. Eu tive um encontro com Jesus e a minha vida foi mudada completamente. Eu era um garoto tímido, quietinho. De repente a chama do Evangelho tomou conta do meu coração. Eu sou apaixonado por Jesus, tenho prazer de pregar esse Evangelho. Ele muda vidas. Essa foi a história de Saulo. Saulo era o perseguidor da igreja do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Estevão foi apedrejado e morto, o primeiro mártir da igreja, Saulo estava lá no meio dos que estavam apedrejando. Ele vai para Damasco, consegue carta dos homens do Sinédrio, das autoridades dos judeus, para perseguir os cristãos em Damasco. Ele entrava nas casas das pessoas, arrastava elas por meio da rua, batia nos cristãos e os encarcerava. Era isso que eles faziam. Paulo fazia isso, Saulo fazia isso. Ele está no caminho de Damasco, andando a cavalo, e de repente Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, aparece para ele. É uma luz intensa. Ele não consegue segurar no cavalo, cai do cavalo. A Bíblia diz que essa luz cega os seus olhos. E Jesus começa a falar para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para de brigar comigo, para de dar murro em ponta de faca. E aí aquele homem agora é levado para uma casa de um amigo, porque ele não podia enxergar, ver. Enquanto ele está ali naqueles dias, Jesus incomoda Ananias, o homem do Senhor. Fala: Ananias, vai lá na casa onde está o Saulo, orar por ele. Aí Ananias fala: mas Senhor, Saulo, perseguidor da igreja? Deus fala para Ananias: não, para mim ele é um vaso escolhido. Ananias vai para a casa de Saulo, ora por ele. Quando ele olha, a Bíblia diz que escamas caem dos seus olhos e ele começa a enxergar de novo. E sabe o que acontece com aquele homem? Agora ele vai nos sinédrios, vai nas sinagogas, e ele começa a falar: aquele Jesus que eu perseguia, ele me encontrou no caminho de Damasco, ele é o Messias, ele é o Cristo. E vai para outra sinagoga, e para outra, e para outra, e para outra. Os judeus se reúnem para tentar matá-lo. Ele tem que sair escondido de Damasco, dentro de um cesto. Sabe por quê? O perseguidor agora virou pregador do Evangelho, porque não tem como esconder os efeitos da pregação dessa palavra. Ela é poderosa, onde ela alcança, onde ela encosta, a vida das pessoas mudam. Eu não sei você, mas se você encontrar o poder da palavra de Deus, você jamais será o mesmo. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Esse Evangelho, as boas novas de Deus, transforma a vida dos homens. Já faz mais de 2000 anos que Jesus passou por aqui, e vidas continuam sendo transformadas dia após dia, porque esse Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, irmão? Aleluia! Deus é bom, não tem como esconder, é uma incoerência. Eu lembro quando eu encontrei a Jesus, eu tinha um amigo no colégio. Ele era muito doido, esse meu amigo. Só andava de preto e escutava rock pesado e usava drogas. Os caras fumavam maconha, pegavam até a Bíblia, que o papel era mais fininho, né? E saíam para fumar fazer um baseadinho no intervalo das aulas. E a gente começou a falar de Jesus para esse cara. E aí um dia conseguimos trazer ele para a igreja. Era um culto de domingo à noite. O pastor que estava pregando era o pastor Joel. Quantos conheceram o pastor Joel aqui? Algumas pessoas. O pastor Joel era um pastor já bem velhinho, ele falava mansinho, calminho. E ele estava pregando, eu falei: ixi, esse meu amigo todo doido aqui, né, trouxe no dia errado. Mas, queridos, o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Sabe o que aconteceu? Enquanto meu amigo estava sentado, era aqui no ginásio culto, ali no meio daqueles bancos,
Ele estava sentado, o pastor pregando. No final da mensagem, ele começou a ouvir as músicas dos rock que ele ouvia pesado, e ele não conseguia ouvir a mensagem. Começou a ver os caras com as caras pintadas, ele não conseguia prestar atenção na palavra. E na hora do apelo, nós oramos com ele, ele foi até a frente. E aquele meu amigo caiu endemoniado no culto. E nós oramos com ele. Depois fui na casa dele, fazer uma limpa nos CDs. Os CDs que o cara ouvia era só letra bonita, né? Falando que Satanás, príncipe das trevas, eu te invoco, umas coisas horríveis. A gente quebrou tudo, tacamos fogo. O bicho se converteu, ficou firme. Aí ele voltou para o colégio. Já não usava mais as roupas pretas. Já não usava o mesmo linguajar. Já não usava mais drogas. E os meninos, o que aconteceu com você, cara? E não tinha como esconder o que Deus tinha feito na vida dele. Sabe por quê? Tentar esconder os efeitos da pregação do Evangelho é como tentar esconder uma cidade no alto de uma montanha. Não dá. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Quantos foram marcados pelo poder de Deus aqui? Anuncia o que Deus tem feito na tua vida. Mostra para os outros, cara. Não seja incoerente. Não seja um crente que não resplandece a sua luz em nome de Jesus. Amém? Segunda incoerência. Você continuar no texto, versículo 15, ele vai dizer: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, do cesto, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Segunda incoerência, que a Bíblia vai nos mostrar, ele vai dizer que não pregar o Evangelho é tão incoerente quanto acender uma candeia, uma lamparina. Naquela época eles não tinham luz elétrica, então eles pegavam óleo, colocavam dentro de uma vasilha de barro, jogavam um pavio ali e acendiam a lamparina. E Jesus vai dizer, não pregar o Evangelho é tão incoerente quanto acender uma candeia em casa e colocar ela dentro de um cesto, ou debaixo do colchão, debaixo de uma cama. Não tem sentido. Crente que não prega a palavra de Deus é igual candeia debaixo do colchão. Não entendeu o seu propósito, a sua missão. Deus nos deu uma missão, queridos. Deus nos deu um propósito. E quando a igreja, ela não cumpre esse propósito, ela se torna incoerente. Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai dizer: pregai o Evangelho a toda a criatura. Essa é a missão da igreja. Jesus, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, ele vai ascender aos céus. Ele os chama, ele não dá um abraço e chora e dá tchau, até logo. Não! Jesus olha para eles e diz: olha, esperem aqui em Jerusalém, que vai descer o Espírito Santo de vocês com poder, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é o propósito, essa é a missão da igreja. Jesus disse isso para todos nós. E quando nós não cumprimos esse chamado, não cumprimos essa missão, nós somos candeias dentro de um cesto, ou debaixo da cama. Deus quer colocar você num alto, para que a terra seja iluminada pelo brilho da glória de Jesus. O brilho não é teu, é de Jesus, mas nós resplandecemos o brilho de Jesus nas nossas vidas, e pessoas são impactadas pela graça e pelo poder de Deus. Aleluia! Prega o Evangelho, em nome de Jesus. Essa é uma missão, um propósito que Deus te deu. Muitos de nós, a gente às vezes acredita com o tempo que a igreja é um restaurante de alta gastronomia. A gente vem para o culto, se alimenta, e se a comida não foi boa, você sai reclamando, né? Hoje a palavra do pastor estava meio estranha, que louvor estava meio, né? Não, meu irmão, igreja não é restaurante de alta gastronomia, não. É cantina para trabalhador. É o cara que está servindo na obra, que vem ali fazer o lanchinho para trabalhar mais e pregar o Evangelho, amém? Nome de Jesus. Tem um monte de ovelha gorda aqui.
Olha para o teu irmão, larga a mão de ser ovelha gorda. Come, 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 come toda a semana e não compartilha com ninguém, seu egoísta. Deus tem mais para você. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor norte-americano que estava contando que ele entendeu um dia, estava orando, e o Espírito Santo de Deus falou que a igreja estava acomodada. Ela tinha perdido o senso do seu propósito, da sua missão, que é salvar vidas. Ele falou, Deus, o que eu faço? Ele falou, põe a igreja para servir. Ele pegou o culto da manhã, que era o culto mais cheio da igreja, esperou todo mundo chegar, teve a primeira música, quando todo mundo chegou, ele falou, bom, hoje o culto não vai ser aqui, vai ser na rua. Deus chamou a gente porque tem uma missão para nós. E nós vamos fechar as bocas de fumo dessa cidade. Aí sabe o que ele fez? Chamou uns malucos lá. Eles trouxeram aqueles equipamentos para armar o camping, né? Armar acampamento, barraca mesmo. E com a igreja ele foi para a frente da boca de fumo. Toda a igreja. Aí começaram a fazer o culto lá. E cantava louvor, o pastor ministrou a palavra. E na outra semana pegou a igreja e voltou. E voltou. E ele falando para mim não, né? Falando no vídeo que eu vi, na pregação. Ele dizendo, sabe quantas bocas de fumo nós já fechamos naquela cidade? Não foi uma, nem duas, nem três. Nós já fechamos 9 bocas de fumo na cidade. Porque a missão da igreja é iluminar e dissipar as trevas. Meus irmãos, eu quero convocar essa igreja, em nome de Jesus, os jovens dessa igreja, para dissipar as trevas que existem na nossa cidade. Sabia, tem o Joel e a Mitty já fazem esse trabalho nos presídios há muito tempo. São poucos jovens que servem nesse projeto. A gente está com o Jonathan aqui, ele é fruto desse trabalho, lá no presídio. Lá sem um aceno, fala, glória a Deus aí, irmão. Aleluia. A gente está precisando de gente para discipular os meninos que se convertem. Eu não tenho discipulador. Cadê a igreja? Cadê o povo de Deus? Vocês tinham que estar no culto lá hoje. Fiquei bobo com esses meninos aqui. A gente entrou num corredorzinho. Os meninos de 15, 16, 17, 19 anos, de 2 em 2, tudo dentro de umas células, mal cheirosas, frias, com água no chão. Tinha uma que estava toda cheia de água. Quando a gente chegou lá, aquele corredor vazio, Joel pôs uma cadeira com um violão e começou a tocar, fez um eco naquele lugar assim. Os meninos na hora foram para a porta das celas. E ele começou a cantar. E aí eu vi que os meninos sabiam muito as músicas, mas eles iam tentando cantar junto com a gente. E aí terminou a música, ele cantou mais uma. E aí eu fui pregar a palavra hoje ali. Queridos, para mim vale mais do que 10 cultos o que aconteceu lá hoje. Quando eu estava pregando para a palavra, preguei de Jesus, falei que Jesus transforma. Falei, quem quer aceitar Jesus? Quase todos os meninos, eles colocavam a mão entre as celas, assim, ou pelo buraco que tinha na porta, dizendo que queriam entregar a vida para Jesus. Falei, ó, põe a mão no coração aí e vamos orar. Meninos que tinham cometido vários crimes, roubado, matado, um monte de coisa. Com a mão no peito, entregando a vida para Jesus, chorando, chorando. E nós somos de cela por cela, orando por eles. Só que agora esses meninos precisam de alguém para discipular. Cadê a igreja? Vamos se levantar. Se você quer discipular alguém, procura o Joel, a Mitty. Durante a semana, vamos discipular esses meninos. Eu quero ver eles aqui, quero ver a gente batizando esses meninos em nome de Jesus. São adolescentes feridos pela vida, que precisam da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos invadir as trevas e dissipar das trevas, porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Amém, querido? Sabe qual é o meu sonho? A gente precisa voltar para as ruas, gente. Quanto tempo que a gente não faz aqueles evangelismos na madrugada, para falar de Jesus para o pessoal que está indo para as baladas, para as mulheres que estão se prostituindo, os travestis. Nós somos a igreja. Eu creio. A gente tem um projeto sem farsa, você precisa ir lá. Essa é a missão da igreja. Quando a igreja se levanta,
o diabo sai em retirada, meu irmão. Eu creio. Eu tive aqui há 2 semanas participando de uma conferência aqui, linda. Pastor Reinhard Bonk estava aqui ministrando, pregando, eu ouvi vários testemunhos, mas eu achei lindo um testemunho que ele falou, quando eles foram fazer as cruzadas em Burkina Faso, começaram a pregar o evangelho ali, as pessoas começaram a se converter nos cultos, e nos outros dias das cruzadas, aqueles que haviam furtado, roubado algo, começaram a trazer aquilo que tinham furtado, roubado para as cruzadas, para os cultos. E terminava os cultos, tinha micro-ondas, tinha televisão, eletrodomésticos, tudo assim, espalhado nos lugares de culto. E a polícia tinha que vir com um caminhão para levar as coisas embora. Sabe o que é isso? A igreja que se levanta como luz desse mundo para dissipar as trevas. Aleluia! Eu creio. Deus é poderoso. Deus vai fazer maravilhas. Se você, meu irmão, deixar de ser uma candeia embaixo do colchão. Deus quer colocar você no alto para impactar vidas em nome de Jesus. Quem quer deixar de ser incoerente aqui junto comigo, levanta a mão e diga: eu quero pregar esse evangelho. Aleluia. Terceira incoerência. Marcos capítulo 4, versículo 21. Você pode ver que é o mesmo texto, mas ele é um pouquinho diferente. E o versículo 25, ele vai falar da candeia, mas ele vai terminar de uma maneira diferente. Ele vai dizer assim, versículo 25: pois aos que têm se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vou repetir: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a terceira incoerência é a da recompensa. É investir em um negócio furado. Jesus vai falar que essa é a terceira incoerência. E esse versículo aqui que a Bíblia está trazendo em Marcos capítulo 4, junto com o texto da candeia, na verdade, ele é o finalzinho de uma parábola que Jesus contou, conhecida como parábola dos talentos. Quem já leu essa história na Bíblia? Parábola dos talentos. Eu acho interessante que muita gente acha que talento ali é habilidade. Não. Talento ali é dinheiro. A Bíblia vai contar uma história, Jesus vai contar uma história de um investidor. O investidor resolveu investir em pessoas. Ele chamou 3 caras. Chamou o primeiro e falou assim: ó, vou te dar 5 barras de ouro, sei lá. Investe esse negócio, daqui 1 ano eu volto, vê o que você consegue produzir. Chegou para o outro: Tanaka, vou investir na tua vida aqui, cara. 3 barras de ouro. Beleza, mano? Fechado? Então tá bom. Daqui 1 ano a gente conversa. Chegou para o Juliano: 1 barrinha para você. Juliano, beleza? Vamos ver o que você produz aqui 1 ano. Fechado? Tá bom, vamos ver. Você vai se dar mal na história, Juliano. Já te... Ele volta depois de 1 ano. A Elda recebeu assim, produziu mais 5 barras de ouro. Maravilha. Uma salva de palmas para ela, ela é fera. O Tanaka recebeu 3, produziu mais 3. Uma salva de palmas para ele, né? Agora, Juliano recebeu 1, pôs a 1 debaixo do colchão e não produziu mais nada. Ô Juliano, foi mal, cara. Aí sabe o que o investidor vai fazer? Ele vai investir no que ele deu 1 e não produziu nada? Ou ele vai investir no que produziu mais? Aí ele vai terminar dizendo: o que eu dei eu vou dar mais. E aquele que não tem pouco, até o que tem eu vou tirar, porque ele não produz. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo que é incoerente investir num negócio furado, que não dá retorno. Da mesma maneira com a nossa vida. Deus vai investir unção, autoridade, poder sobre aqueles que produzem. Quem quer ter experiências com Deus aqui? Levante as mãos. Começa a pregar o evangelho. Começa a produzir. Começa a dar frutos. Começa a se meter no meio das trevas. Você vai ver se os sinais de Deus não vão acompanhar a pregação do evangelho. Eu te desafio, cara. Começa a pregar. Tem muito jovem que vem para mim: pastor, Deus não fala comigo.
As coisas não acontecem na minha vida. Começa a pregar o evangelho, cara. Começa a ir em presídio pregar para a gente. Começa a entrar nas casas de recuperação. Começa a andar na rua e falar de Jesus. Começa a levantar e proclamar o evangelho. Eu duvido que os sinais de Deus não vão alcançar a tua vida. Duvido. Porque essa é uma dinâmica, é uma lógica do reino. É incoerente Deus ficar derramando unção, poder sobre aquele que não usa. Deus vai derramar mais e mais, à medida que você pregar mais o evangelho, ministrar mais em vidas, Deus vai derramar mais sobre você, mais unção, mais autoridade, mais poder. Você quer ter experiências com Deus? Você quer viver em santidade? Você quer ter uma vida diferente? Prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E os sinais de Deus vão acompanhar a sua vida. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio. Isso é o que, graças a Deus, Deus tem me mostrado ao longo do tempo. A gente pega adolescentes. Eu acho tremendo. As primeiras viagens missionárias que a gente organizou, pegava os adolescentes e falava assim: meninos, vocês vão para a rua falar de Jesus. Mas a gente, vamos, cara, vai lá. Eu lembro de uma viagem que estava tendo um bailão na cidade. Estava uma muvuca. Eu falei, ó, vocês vão entrar aí no meio e vão falar de Jesus para você. Mas pastor, vamos embora. Quando os meninos voltaram, eu lembro de um que chegou: pastor, é muito louco falar de Deus. Eu orei com um cara, caiu endemoniado lá, nunca tinha visto isso. Quando eu vi, eu estava expulsando o demônio do cara, o cara aceitou Jesus. Você quer ter experiência com Deus, cara? Começa a pregar um evangelho do Senhor Jesus. Meu pai, ele dizendo que quando ele se converteu numa célula, um grupo que se reunia numa casa. E ele não sabia falar de Jesus, não sabia pregar, mas esses meninos faziam os cultos nas praças naquela época. E meu pai era muito novinho, tinha 12, 13 anos, ele era o tocador de bumbo da banda, era a única coisa que ele fazia, tocava o bumbo. Mas ele falou que tocando bumbo ali no meio, estava fazendo, ele começou a ver. E ali ele começou a aprender a pregar, a testemunhar. Ali que ele começou a promover as primeiras libertações. Ver gente sendo liberta pelo poder das trevas. Porque quando a gente prega o evangelho, os sinais de Deus nos acompanham. Aleluia! Você quer ver milagres, sinais, maravilhas? Prega o evangelho do Senhor Jesus. Deus investe em quem produz. Amém? É coerente isso? A gente estava aqui nesse congresso, tinha um evangelista louco, com os dreads assim, até no meio da bunda, assim, um cara doido. Ele falando que Deus estava usando ele através do dom de cura, para pregar o evangelho para pessoas. Eu ouvi a palavra e tal, terminou o culto, fomos almoçar, e tem um senhor que trabalha aqui na igreja, na Cancela, o seu Emiliano. E eu vi que o seu Emiliano estava ali no refeitório, e esse cara, um grupinho assim de oração, estava orando por ele. Eu fiquei olhando, a gente foi embora, eu e a Sil. Quando nós voltamos, o seu Emiliano estava na Cancela. Eu falei: ô, seu Emiliano, o que aconteceu? Eu vi o pessoal orando por você. Ele: pastor, olha só, olha só. Ele pegou, agarrou na janela do carro e ficava fazendo assim, ó. Olha, pastor, eu sofri um acidente de caminhão, essa perna aqui não fazia esses movimentos. Olha, pastor, ele ficava andando e voltava. Eu: tá bom, seu Emiliano, tá bom. E não parava. Sabe por quê? Quando a gente prega o evangelho, os sinais do reino de Deus nos acompanham. O seu Emiliano está ali para provar que Deus é poderoso para curar e para restaurar vidas. Prega o evangelho, que você vai ver o poder de Deus em ação, meu irmão, em nome de Jesus. Produz, que Deus vai derramar mais unção, mais autoridade, mais poder, em nome de Jesus. Tem mais uma incoerência, quer ouvir? Amém? A última, já termino. Quarta incoerência. Lucas capítulo 11, versículo 33. Quem achou lá? Lucas 11, 33. É o mesmo texto, só que tem uma diferençazinha. Versículo 34 diz assim, ó. Ele vai falar da candeia e ele continua. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Todos falam a mesma coisa, os textos. Essa é a diferença desse texto para os demais. Os olhos bons e os olhos maus. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, que raio é esses olhos bons e esses olhos maus? Eu sempre achei que o olho mau, sei lá, era olho gordo, sei lá. O cara que, né, aquele olhar indecente para as meninas, sei lá, olho mau. Mas na verdade, esses versos aqui, eles são a cópia do finalzinho de outra parábola que Jesus contou. A parábola do dono da vinha. Quem já leu essa parábola? A Bíblia conta uma história de um dono de uma vinha que contratou homens para trabalhar na sua vinha. E ele contratou um no começo do dia, logo cedo pela manhã, e combinou com ele, no final do dia, eu vou te pagar R$100, sei lá quanto que era na época. E aí, passou mais um tempo, meio-dia, chegou outro cara, ele contratou, e falou, se você trabalhar até 6 horas da tarde, eu vou te pagar R$100. Passou mais um tempo, 5 horas da tarde, faltava só 1 hora, ele contratou mais um cara. Se você trabalhar essa 1 hora, eu te pago R$100. Quando terminou o expediente, ele foi pagar todo mundo. O cara que começou a trabalhar às 8 horas veio reclamar, poxa, que negócio é esse? Eu trabalhei o dia inteiro, aquele lá trabalhou 1 hora, a gente vai ganhar a mesma coisa, R$100. E aí, o dono da vinha disse para o cara, eu não combinei contigo que ia pagar R$100? Não estou te pagando? O que você tem se eu quero ser bom com isso, se eu quero ser bom para com esse outro cara? Os teus olhos são olhos maus. Ele usa essa mesma expressão, é uma paráfrase do texto. E os olhos maus aqui são os olhos que não conseguem enxergar a beleza da graça de Jesus. Não conseguem. Favor que não merecemos. Sabe qual que é a verdade do Evangelho? Ninguém merece receber nada. Nem o que começou às 8, e nem o que começou às 5 da tarde. Ninguém merece receber nada. O que a gente merecia era o inferno. Mas por causa da graça de Jesus, nós recebemos a salvação, a filiação, a herança de Deus. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Por vezes, não pregar o Evangelho é tão incoerente quanto perder os olhos que enxergam, não enxergam a graça de Deus. É incoerente quanto ter olhos que não enxergam. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos crentes incoerentes, porque a gente está dentro da igreja e os nossos olhos são maus. E a Bíblia diz que se os nossos olhos não enxergam mais a graça de Jesus, todo o nosso corpo fica em trevas. Mas se os nossos olhos enxergam a graça de Jesus, a gente é uma luz forte e poderosa. Sabe por quê? Eu creio, meus irmãos, que muitas vezes a gente começa a vir nos cultos, e a gente está tão preocupado em acertar a vida, isso, aquilo, o ministério, que a gente esquece dos olhos de compaixão e misericórdia de Jesus. A gente está cumprindo tanta coisa. Em vez da célula servir para falar de Jesus, o teu ministério servir para falar de Jesus, o que você faz na igreja, a gente está fazendo um monte de coisa. Os nossos olhos já não estão cheios da graça de Jesus, que estende o favor para todo mundo que não merece. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a ter esses olhos, os olhos de Jesus. Quando Jesus entrava num lugar, a Bíblia diz que ele sentia a dor do outro, sentia compaixão, dor nas entranhas. Jesus pregava o Evangelho por amor, por amor. Quando aquela mulher estava para ser apedrejada, a mulher adúltera, Jesus sentiu a dor dela, a ponto de dizer que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E tomar o lugar daquela mulher na cruz do Calvário. Porque o que ela merecia era ser apedrejada, era o inferno como eu e você. É incoerente. É incoerente. Servir a Jesus Cristo, não pregar o Evangelho,
ter olhos maus, olhos que não enxergam a graça de Jesus. Eu vi uma citação no livro que eu achei interessante. Nós devíamos enxergar os perdidos como os nossos filhos andando na beirada de um vulcão. Os nossos filhos. Se fosse o teu filho, o meu filho, o que você faria? Queridos, vamos deixar de ser incoerentes. Essa igreja aqui é um bote salva-vidas. Tem um monte de gente perdida no meio do oceano, vivendo em trevas. E Deus me chamou, e chamou você, para com o favor e a graça de Deus, arrancar essas pessoas, por elas dentro do barco, levar embora, salvar aqueles que estão perdidos. Eu creio que o Brasil vai mudar, quando gente cheia do Espírito Santo de Deus for luz desse mundo, deixar de ser luz debaixo do colchão, deixar de esconder o que Deus está fazendo na vida, deixar de ter olhos que não enxergam a necessidade do outro, a gente invadir esse mundo para pregar a palavra de Deus. Eu sou louco para ver isso, cara. Eu acho que esse ginásio ainda não está cheio porque a gente é duro de coração. Porque o dia que a gente se levantar para pregar o Evangelho e fizer disso a nossa maior missão, vai faltar lugar nessa igreja. E os sinais e milagres de Deus vão nos acompanhar. Agora, quando continuar, quem é crente aqui? Todo mundo levanta a mão. Algo está errado na igreja. Algo está errado. Deus quer fazer mais no nosso meio. Ele quer despertar teu coração. Pastor, eu não sei pregar. Sabe sim. Você não teve uma experiência com Deus? O Espírito Santo de Deus não mora em você? Fala o que Jesus está fazendo na sua vida. As pessoas vão se identificar. E não tenha vergonha. Ontem a Candace estava aqui ministrando. Foi uma bênção, Candace. Estava falando aqui o que Deus fez na vida dela. Um monte de jovens se identificou contigo. A gente não tem que ter vergonha de pregar o Evangelho, não. Ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero te desafiar esse ano a ganhar vidas como você nunca ganhou. Fazer dessa sua missão. Ah, pastor, não estou falando sério. Vai fazer uma lista de oração. Pessoas que você conhece, que não entregaram vida para Jesus, vai começar a orar por elas. E você vai pregar o Evangelho onde você entrar. Entrou dentro de um táxi, chegou no posto de gasolina, entrou no restaurante. Deus vai levantar gente aqui inquieta, que tem os olhos da graça, e que prega o Evangelho do Senhor Jesus com autoridade, unção e poder. Se hoje Deus falou contigo, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus falou contigo, falou: filho, eu quero te usar mais. Eu quero te usar mais. E nessas comparações que Jesus mostrou na sua palavra, você se identificou. Você sentiu Deus falando com você e te chamando. Eu quero derramar poder sobre a sua vida. Os meus sinais vão te acompanhar. Prega o meu Evangelho. Você é a candeia que eu acendi para que a minha glória seja manifesta nessa terra. Se você entendeu isso hoje, Jesus falou com você, e você quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. Pode contar comigo, Deus. Me enche do teu Espírito, me dá autoridade. Eu quero ganhar vidas para Jesus. Se Deus falou contigo hoje, dessa maneira, onde você está, meu irmão? Levanta aí do teu lugar, vem aqui para frente, nós vamos orar juntos. Eu vou orar e o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a sua vida hoje. O medo, a vergonha vai embora, Deus vai te dar autoridade, cara. Você vai pregar o Evangelho com brilho nos olhos, com uma unção, uma autoridade indescritível. A gente vai se render aos pés de Jesus.
Nós vamos pregar a palavra de Deus. Onde você está? Sai do teu lugar. Não tenha vergonha, Deus falou contigo, venha para cá em nome de Jesus. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Deus falou contigo, vem agora em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, venha meu irmão. Venha meu irmão, em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Deus está convocando aí um exército. Você quer se enfileirar nesse exército, dizer, Deus, eis-me aqui, pode me usar. Não pode ser velho de igreja, se é pastor ou não, meu irmão, se apresenta agora em nome de Jesus, diga, Deus, eis-me aqui, pode usar minha vida, Senhor. Eu quero ver vidas sendo salvas, pessoas sendo libertas, gente sendo transformada pelo poder de Deus. Jesus falou contigo, sai do teu lugar, meu irmão, vem para cá agora, em nome de Jesus. Quanto tempo você não ganha ninguém para Jesus? Essa missão não é do pastor, do líder de célula, é tua, é minha, você, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Vem agora em nome de Jesus, se Deus falou contigo, vem agora em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você quer colocar tua vida diante do altar? Pessoas perto de você que você quer ganhar para Jesus, venha para cá, em nome do Senhor. Deus quer usar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar agora. A primeira oração é tua, meu irmão. Você vai pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, me visita agora, Deus. Que a urgência da pregação do Evangelho tome conta do meu coração. Começa a pedir, Deus, vem Senhor, vem sobre a minha vida. Me usa, Pai. Me usa com autoridade. Em nome de Jesus. O livro de Daniel diz que aqueles que levarem as pessoas à justiça, eles brilharão como as estrelas no céu. Quando os mortos ressuscitarem e Jesus vier em glória, Deus vai nos fazer brilhar como as estrelas nos céus. Aleluia. Em nome de Jesus. Quero orar por você, Pai querido. Existem jovens aqui de joelho, Pai, pedindo e clamando ao Senhor e dizendo que eles querem ganhar vidas, alcançar pessoas com a pregação do Evangelho. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor enche esses jovens com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que toda vergonha, que todo medo, toda acusação do diabo caia por terra sobre a vida deles. E Pai, que eles sejam ministros do Senhor, Pai, ousados, cheios de autoridade. E Deus, a gente possa ver vidas sendo salvas dia após dia, através da pregação que esses jovens aqui, Deus, vão promover a autoridade do nome de Jesus. Faz assim, Pai, derrama do Teu Espírito nesse lugar, Pai. Quebra o coração do Teu povo. Nós somos de coração duro, Pai. Nós somos ingratos. O Senhor fala conosco, Pai, e muitas vezes nós somos insensíveis, Pai. Quebra o nosso orgulho, nos dá olhos cheios de graça, de misericórdia. Nos ajuda, Pai, a pregar a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, para que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Eu quero pedir mais. Quando esses jovens estiverem ministrando, Deus, na vida de pessoas, que os sinais de Deus os acompanhem, Pai. Que curas possam acontecer, que milagres, que palavras de sabedoria, de conhecimento, de entendimento possam vir, enquanto eles dissipam as trevas com o poder da pregação da palavra. Quero pedir que a Tua luz resplandeça nesse lugar, Pai, através das nossas vidas. Eu quero pedir que, se existe alguma ação das trevas nesse lugar hoje, em nome de Jesus, Satanás sai em retirada agora.
Em nome de Jesus, sai em retirada agora. Eu quero pedir que o poder de Deus seja derramado sobre esse lugar e sobre as nossas vidas, Pai. Que esses jovens possam voltar como 70, Deus, discípulos. Posso pregar o Evangelho e voltar contando, Deus, dos milagres, dos sinais, das maravilhas que aconteciam enquanto eles pregavam a Tua palavra. Levanta a Tua igreja, desperta os nossos corações, Pai. Queremos ver vidas sendo salvas pelo poder do nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Nos abençoa aqui hoje. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém.